Satanás está tentando calar, mas ele já perdeu. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Fala comigo, o poder da sua ressurreição. Mais alto, o poder da sua ressurreição. Agora gritando, o poder da sua ressurreição. Aleluia. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia! Esse texto é um texto tremendo. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho, compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o foco dessa mensagem é o poder da sua ressurreição. Amém? Amém. O poder, o dinamismo, a dinamite da sua ressurreição. E o que isso implica em nossas vidas. Amém? Tendo sempre essa mentalidade. Deus, Ele quer me tirar de uma vida religiosa. Deus, Ele quer me tirar de uma vida que eu vou para a igreja de vez em quando, todos os domingos, ou domingo e quarta, ou de vez em quando, domingo sim, domingo não. Deus quer me tirar isso. E Deus quer que eu ande nessa terra, no poder da sua ressurreição. Esse texto, ele fala lá, queridos. Paulo, ele vai falando que ele queria ganhar a Cristo. No versículo 8, no finalzinho, fala assim: que ele considera todas as coisas como refúgio, como lixo. Tudo aquilo, ele está falando de tudo aquilo que ele viveu. Alguns versículos anteriores falam de todos os títulos que Paulo tinha. Ele está falando assim: olha gente, o título que eu tinha não me serviu de nada. O título que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, não me serviu de nada. Eu era fariseu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, mas o título que eu tinha não me serviu de nada. O que mudou foi o encontro com Cristo real e verdadeiro. Amém. Paulo conhecia o Deus de Israel.
Paulo sabia que Deus fazia. Ele tinha consciência do que Deus fez através de Moisés, dos profetas, tudo aquilo que Deus fez. Ele tinha consciência que Deus era poderoso, porém ele não conhecia o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, o que faz diferença na nossa vida é esse encontro a cada dia com Deus, com o caminho, com a verdade e com a vida. Então Paulo, ele falava que ele tratava tudo como lixo. Tudo como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. E ele falava assim, fala no versículo 8: para ganhar a Cristo. Tudo ele tinha como refúgio, como lixo, que o objetivo dele era ganhar a Cristo. Ele tinha vivido uma vida religiosa, mas ele entendeu que aquela vida religiosa, que aquele tempo passou na vida dele. E agora ele tratava todas aquelas experiências como lixo. O importante era ganhar a Cristo. Interessante que essa palavra Cristo significa o ungido. O ungido. Então Paulo, querido, na realidade para nós aqui, ele tratava tudo como refúgio, aquele conhecimento humano, aquela teologia humana, porque ele sabia que o que importava na vida dele era a unção de Deus. Sem a unção de Deus ele não podia fazer nada. Tem um outro texto que ele fala assim: quando eu estive entre vós, gente, eu não fui estar entre vós com palavras persuasivas de sabedoria, com um bom discurso, com uma boa pregação. Querido, uma boa pregação, nós já estamos fartos. Tem gente que tem uma excelente pregação e prega até contra o Espírito Santo, uma excelente pregação. Porém, querido, isso não salva ninguém, isso não traz mudança em ninguém. O que traz mudança na minha vida e na tua é a unção de Deus, é o Cristo na tua vida, Cristo em nós, a unção de Deus em nós. Então, querido, eu e você também, como Paulo, se você quer viver o poder da ressurreição dele, você tem que decidir priorizar Jesus. Priorizar Jesus. Gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Há uma multidão aí fora indo para o inferno sem Jesus. A palavra de Deus fala que a ardente expectativa, a criação aguarda com ardente expectativa a sua manifestação. A minha manifestação. Não é a manifestação do pastor, é a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Onde, como a canção que a gente canta, onde estão os filhos de Deus que se manifestarão como Jesus? Querido, sucesso não é uma igreja grande. Sucesso não é uma igreja de 1.000, 5.000 membros. Não, querido. Sucesso é eu e você cumprindo o propósito do Senhor, do poder do Senhor. É isso que precisamos. Então ele falou assim: olha, eu trago tudo isso como refúgio, como lixo. Se aquilo não te leva à unção do Espírito Santo, querido, descarta. Busque a unção do Espírito Santo na tua vida. Ele fez tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Fala, ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. Fala da unção do Espírito Santo na tua vida. Mas ele não fala só ganhar a Cristo. Ele fala ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, mas nós precisamos ser achado nele. E isso fala, querido, de uma nova identidade em Cristo que você e eu temos, que nós temos. Ser achado nele fala sobre quem nós somos segundo a palavra. Há muito engano, querido.
Mas eu e você precisamos orar muito em línguas e meditar muito na palavra, no Novo Testamento, para você achar quem você é. Saber quem você é. Às vezes nós vivemos uma vida nessa terra como mais do que derrotados, e nós não somos mais do que derrotados. Segundo a palavra, nós somos mais do que vencedores. Então eu e você precisamos de duas coisas: da unção do Espírito Santo, e precisamos descobrir quem nós somos nele. Ser achado nele é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala assim: eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu preciso saber a minha identidade em Cristo. E ele continua falando no texto que a justiça dele vem pela fé. Versículo 9: não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Quando ele entendia quem ele era em Cristo, a justiça dele, o que justificava ele, era o que Cristo fez por ele, não eram as obras dele, não eram as obras dele. E ele fala assim, mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Abre a tua Bíblia, mantenha aqui aberto, mas em João capítulo 17. Fala a justiça que procede pela fé para o conhecer, porque é fundamental conhecer, irmão, é fundamental você conhecer Jesus. Mas pastor, eu conheço Jesus. Não, querido, é pessoalmente, cada dia. Por quê? Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus fala assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, queridos, Paulo estava falando: olha, gente, eu fiz tudo como refúgio. Eu quero ganhar a Cristo, ganhar a unção. Eu quero ser achado em Cristo. Eu quero ter uma nova identidade. Descobrir quem eu sou em Cristo. Descobrir qual é a minha identidade. Como eu devo andar sobre essa terra agora. E eu quero conhecer Ele. Gente, Paulo falava: eu quero conhecer Ele. Paulo falava. O ministério de Paulo é marcado por 3 etapas. Na realidade, o ministério de Paulo mais ou menos durou 33 anos. 11 anos, logo depois que ele se converteu, ele tentou pregar a palavra e tal, aquela coisa, e foi de novo para Damasco. Teve aquela perseguição. E diz mais ou menos na história que Paulo passou 11 anos lá recluso, orando, buscando a Deus. Os outros 11 anos foi ministrando, indo nas igrejas, foi para Antioquia, ministrou na igreja, foi assim tremendo. E os outros 11 anos foi recluso novamente, preso. E ali ele fala que ele conhecia Jesus. E ali Paulo ele falava assim: Paulo, não prisioneiro de homens, Paulo prisioneiro de Cristo. Tudo que acontecia à volta de Paulo nem estava aí para isso. Aquilo não influenciava em Paulo. Ele entendia que a vida dele estava
na mão de Cristo. Querido, quando você conhece Deus, você começa a entender que a sua vida está na mão de Cristo. Independente do que aconteça ao seu redor, a tua vida, meu irmão, está em Cristo. Eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, Ele me conhece, porque eu estou todo dia buscando a Ele. Aí Paulo ele fala, onde que a gente quer chegar? Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu vou falar um pouquinho sobre comunhão dos sofrimentos rapidamente. O meu foco é o poder da sua ressurreição nessa manhã. Querido, comunhão dos sofrimentos fala das nossas perseguições. Se você é de Cristo, é um cristão, se você tem compromisso com Jesus, você vai ser perseguido. E quando você for perseguido, dá glória a Deus. Não está sendo perseguido, querido, tem alguma coisa errada. Ou você é um 007. Tem alguma coisa errada. Em Mateus, abre lá, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, falando sobre comunhão dos seus sofrimentos. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Aleluia. Eu sinto uma unção nesse lugar. Há uma graça aqui nesse lugar. Mateus capítulo 5, 11 e 12. Quem achou aí, querido? Quem pode ler bem alto aí? Bem alto. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Querido, estão te perseguindo. Para de chorar, querido. Para de reclamar. Para de pedir oração ao pastor, a oração à irmã. Estão te perseguindo porque você é crente. A Bíblia diz: bem-aventurado. Bem-aventurado. Eles fizeram isso com os profetas, com os homens de Deus antes de vocês. Estão te perseguindo. Bem-aventurado é quando a mentindo, olha só. Tem gente que fala assim: eu odeio mentira. Ai, dá vontade de... Aí as pessoas falam assim, mas a Bíblia fala: olha, quando mentindo disserem toda sorte de quê? Na tua tradução aí, quando mentindo, que ele perdeu. Mateus 5, 11 e 12. Disseram todo mal contra vós por minha causa. Porque você é crente, o pessoal vai inventar mentira sobre você. O pessoal vai falar mal de você. Para de reclamar, irmãos. Isso é comunhão. É a comunhão dos seus sofrimentos. Amém? Aleluia. Há uma recompensa para nós por servirmos a Jesus. Estão falando mal de você, fique tranquilo. Começa a rir. Começa a rir. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. A tua justiça não está em você, está nele. Ele é a tua justiça. A nossa justiça é procedente da fé. Nós somos justos para Ele, isso nos basta. Mas, querido, nessa manhã Deus fala sobre comunhão dos seus sofrimentos. Mas Deus quer falar sobre o poder da sua ressurreição. O poder. Romanos 11, versículo 8. Fala: o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse Espírito, ele está vivificando, ele está trazendo a vida de Deus no seu corpo mortal.
O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você. O poder da ressurreição habita em você. E nesse momento, o poder da ressurreição está vivificando você. Está trazendo vida em você. Querido, o poder da sua ressurreição fala justamente do Espírito Santo agindo em nós. O poder da sua ressurreição, o primeiro aspecto desse poder, fala dos sinais, das maravilhas necessárias para a pregação do Evangelho. A vida cristã não é uma vida religiosa, é uma vida que o poder da sua ressurreição que habita em nós começa a agir na vida das pessoas, curando, salvando, libertando. Pastor, mas eu oro por 10 pessoas e ninguém é curado. Querido, continue se entregando ao Espírito Santo. Não pare de se entregar ao Espírito Santo. Trata tudo como refúgio e não para de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Vai destravar. Eu declaro que nesses dias, querido, vai ter um destravamento na tua vida espiritual. Deus está ungindo a tua mão. Deus está ungindo a tua boca, querido. Não, você não é dessa terra. Você é cidadão do céu. Você habita nesse mundo, mas você não é desse mundo. E o poder da sua ressurreição é real. A presença de Deus é real. E ela se manifesta com sinais, maravilhas, curas e milagres. O Evangelho nunca foi diferente disso. Nós mudamos o Evangelho. Nós começamos a trazer estratégias. Vamos trazer estratégias para modificar o poder de Deus. Misericórdia. Nós queremos pregar o Evangelho sem o poder de Deus. E as pessoas muitas das vezes vêm e aceitam Jesus porque Deus é misericordioso. Mas Deus não planejou isso. Deus não planejou você ir na sua inteligência. Deus planejou você ir no poder dele. A tua inteligência, querido, para Deus, imagina. Deus, ele quer mudar isso. Ele quer colocar a mente de Cristo em você. Por isso que Deus chamou pescadores. Simples pescadores. Vem cá, pescadores. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas nunca foi no poder deles. Sempre foi no poder do Espírito Santo. Não em persuasão, em palavra de sabedoria. Não, mas no poder de Cristo, que Paulo falava. Então, querido, o poder da sua ressurreição fala de nós experimentarmos esse Espírito ressurreto. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Querido, para pensar. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Depois de 3 dias. O que ele não pode fazer na tua vida? Pastor, mas não aconteceu. Não aconteceu muitas coisas porque você não tem o entendimento. Não tem o entendimento ainda. Deus está nos levando a um caminho de conhecê-lo. Por isso que Paulo fala. Eu tenho que conhecer Ele. O segredo é conhecer Ele. O segredo é priorizar Ele. Querido, você tem priorizado Ele? Quanto tempo na tua vida você tem priorizado Ele no teu dia a dia? Se você não seguir esse caminho, não tem como se manifestar o poder de Deus. Deus, ele não quer 50% de você. Deus, ele quer 100% do teu coração. O Espírito Santo tem ciúmes de você e de mim. Por isso que cantamos aquela canção, mais de ti e menos de mim. E menos de mim. Por isso que João Batista falou, convém que eu diminua e que ele cresça. Então o poder da sua ressurreição fala desse poder, das maravilhas. Queridos, eu declaro, está vindo um tempo sobre nós de sinais e maravilhas. Os paralíticos vão levantar, os surdos vão ouvir, os cegos vão ver, os pobres vão ser pregados o Evangelho. Eles vão sair dessa condição de problema.
vindo sobre nós. Porque se não vir, que ele não tem como o evangelho real ser pregado. Tem como uma psicologia, perdão, Carol. Tem como psicologia ser pregada, psicologia cristã. Mas tem um limite. O evangelho não é psicologia cristã, o evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que crê. Então os sinais têm que se manifestar. Esse poder é fundamental para você ser testemunha. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8 fala: olha, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vocês serão as minhas testemunhas. Sem isso não tem como vocês serem minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Significa, o poder vai crescendo na tua vida. A manifestação dos milagres vai crescendo na tua vida. Pastor, eu só orei, só dor de cabeça foi embora. Não se desanime, irmão. Vai crescendo. O poder vai crescendo. Amém. É interessante. Quando a gente vê um rio bem grande, aquele rio, aqui não tem um rio grandão, tem um Guandu, né? Mas aqui tem Guandu, no máximo, no Rio de Janeiro. Mas a gente vê aquele rio bem grandão, a gente fala, meu Deus. Só que a gente não dá valor aonde que ele nasce. Ele não nasce assim. Chocatarabaxaia. O rio não nasce daquela maneira que você vê ele formado. Não, você vai lá na fonte, aí você vê um filetinho de água saindo da pedra. Ricadarabaxaia. E a água está saindo da tua vida, querido. Não se desanime. Se você está na fonte, a água está saindo, a água está saindo, a água está saindo. É de glória em glória, de fé em fé, de fé em fé. E a Bíblia diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só que ele não nasce assim. Ele nasce e vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. É que nem o profeta Ezequiel viu. Eu vi um rio que sai do trono, debaixo do limiar do templo. E no começo o rio estava ali, nos pés. Só que eu ia passando mais um tempinho, o rio vinha. Os artelhos, joelhos. Daqui a pouco o rio vinha no ombro. E daqui a pouco o rio era um grande. Não dava para passar nadando no rio. E onde esse rio passava, havia cura para as nações. Assim vai ser a sua vida. Pastor, mas você não sabe a luta que eu tenho passado. Querido, luta todo mundo passa. Comunhão dos seus sofrimentos. Mas, querido, também tem poder da sua ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que Jesus fala é, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra. O que ele quer achar na minha e na sua vida é fé. Marcos capítulo 16, abre lá, queridos. Dá o microfone aqui para Kelly, que me ajuda. Kelly tem uma voz bem forte assim, né? Bem desmanivrada na leitura. Marcos 16, profetiza aí, Kelly, do 15 ao 20. Desenrola esse rolo. Marcos 16, 15 a 20. 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e em línguas novas falarão. Amém. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Amém. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Amém. Incluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluia! Então, querido, o poder da sua ressurreição fala de poder, sinais e maravilhas que acompanham a nossa vida enquanto nós cumprimos o nosso propósito de Deus nessa terra. Querido, o poder da ressurreição de Jesus faz você caminhar nessa terra como Jesus caminhou há 12 mil anos atrás. E ele caminhou no poder do Espírito Santo. Só que para isso você tem que trazer tudo na tua vida como refúgio, considerar tudo como lixo. Para isso você tem que ansiar com que esse poder se manifeste. A pergunta é: você anseia isso, querido? Eu deixo para o pastor orar, eu deixo para o homem ungido orar. Não, querido, passou desse tempo, é você. Você precisa ansiar. Você precisa, como Davi falou, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Chega de viver uma vida cristã morta, que não tem resultado. Mas Deus, ele nos chama para viver sobre o poder da sua ressurreição, manifestando sinais e maravilhas em nome de Jesus. Fala assim: isso é para mim, pastor. Agora declara: eu vou andar debaixo dessa graça. Eu vou andar debaixo desse poder. Como eu falei, Romanos 8:19. Romanos 8:19, lê aí, Kelly, por favor. Aleluia. 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia. Então a natureza ou a criação aguarda com anseio a manifestação da sua vida. Querido, teu parente não tem que ir para o inferno. Deus, ele quer usar você. Pastor, mas eu já tenho falado de Cristo, chega de falar de Cristo. Agora você tem que viver Cristo. Viva Cristo. Deixa Cristo viver em você. Manifeste Cristo. Chega de falar de Cristo. Vamos manifestar Ele em nome de Jesus. Mas o poder da ressurreição fala de sinais, fala de maravilhas. Mas o poder da ressurreição também fala de uma posição que nós estamos. Você vai entender só esses sinais e maravilhas na tua vida quando você entender aonde você está posicionado. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder da ressurreição colocou Jesus assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Olha só, acima de todo principado e potestade e
poder e domínio. E de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Até aqui, amém. Todos nós entendemos que Cristo está assentado à direita do Pai, acima de todo poder, de todo principado, de todo domínio e de todo nome. A gente entende isso. Só que o versículo 22 fala algo louco para a nossa mente. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E para que ele fosse o cabeça, o deu à igreja. Aí você já toma um susto, foi dado a mim. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Amém. Então está falando que esse poder, que esse domínio sobre todas as coisas foi dado a Jesus. Mas para que Jesus fosse o cabeça, ele deu à igreja, a vocês. Vamos continuar a leitura. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fala, ai, 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 ai. Eu era assim. Eu fazia a vontade dos meus pensamentos. Fale pela fé, gente. Fala, eu fazia a vontade dos meus pensamentos da carne. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, olha a revelação fantástica aqui. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Não vai nos ressuscitar. Aqui diz que espiritualmente nós já fomos ressuscitados. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, isso é muito louco, porque fala que o poder da ressurreição fez Jesus estar acima de todo principado, de todo capeta, de toda força, de todo poder, de todo domínio, de todo nome. Até aí a gente entende. Mas o texto continua falando que nós também fomos ressuscitados com Ele. E nós também estamos lá. Espiritualmente, querido, você não vai para o céu, você já está no céu. Só vai para o céu quem já habita lá. Só vai para o céu quando Jesus voltar quem já habita lá. Se você habita lá, você vai para lá. Você é cidadão do céu. Você precisa aprender a habitar lá aqui. Fala, só vai para o céu. Quem já habita lá. Amém? Você já tem lá o teu... Opa, que nem quando entra no condomínio, né? Aquela permissão, já o porteiro já abre. Pode deixar, já mora aqui. Já mora aqui. Queridos, Deus fala que como Cristo, nós estamos acima de todo principado, de todo domínio. Isso fala, querido, de um posicionamento. O poder da ressurreição, querido, faz os sinais e as maravilhas operar na nossa vida. Amém? Isso é fantástico, tem que manifestar. Mas o poder da sua ressurreição nos revela aonde nós estamos. Porque eu estou assentado com Cristo
nas regiões celestiais, assentado com Ele. O que significa? Isso significa governo. Isso significa governo. O rei senta no seu trono. E Jesus, ele fala que nós estamos governando com Ele. Estamos assentados, nós somos o corpo. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. E a palavra de Deus fala, querido, abre o teu coração nessa manhã, que você está acima de todo domínio. O que tem te dominado? O que tem te dominado? O que é a sua fraqueza? Pastor, minha fraqueza é essa. Tem dominado é isso. Querido, a palavra de Deus fala que você está sentado com Cristo acima do domínio. Mas você precisa ter isso no teu coração como revelação. Quando você começa a conhecê-lo, quando você começa a buscá-lo, isso vem como revelação no seu coração. Levanta sua mão e declara: eu estou assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome. A minha pergunta é: o que tem te afrontado? Talvez o que tem te afrontado é uma doença, é uma condição financeira ruim, é uma condição familiar ruim. Mas a palavra nos afirma, é uma condição. A palavra nos afirma que nós estamos assentados com Cristo acima disso. Acima. O que tem dominado a sua vida? O que tem dominado a sua vida financeira? O que tem dominado, querido, a sua vida? Pastor, a minha fraqueza é essa. Em Cristo, querido, você está acima disso. Aleluia. Você precisa saber que você está acima disso. Aleluia. Quando você começa a tratar tudo como refúgio para conhecer Ele, para conhecer Ele, para conhecer Ele, essas verdades são manifestadas na tua vida. Em Cristo você governa. O poder da sua ressurreição é o poder do favor imerecido de Deus. Não foi você que se colocou lá, querido. Ele te colocou lá. Não foi por esforço humano. Foi porque você creu no Evangelho. A tua justiça não vem de acordo com aquilo que você faz de bom ou ruim. A tua justiça vem quando você crê em Jesus. Em Cristo você reina. O poder da ressurreição de Jesus está aqui. E Ele te trouxe aqui nesses dias para te ungir. Para te ungir. Para ser um testemunha viva do Senhor. Para revelar no teu coração aonde você está. Algumas pessoas aqui vão ter experiências espirituais em sonhos. Deus vai revelar para você em sonhos, em visão, aonde você está. Mas isso à medida que você busca mais a Ele. Querido, não, Deus não te trouxe aqui somente para você ir para a piscina, conversar com o irmão, conversar com o outro. Não, querido, isso é muito bom, a comunhão dos santos, mas o que é mais importante é Ele. Ele é mais importante. E às vezes Jesus pegava os seus discípulos e se retirava um pouquinho da multidão. Esse tempo que nós estamos aqui é o Senhor nos retirando um pouquinho, para que nós possamos entender quem nós somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos fazer. O Evangelho não é tentativa humana, querido. O Evangelho é o poder do Espírito Santo se manifestando na minha e na tua vida. Amém.
Fecha os seus olhos. Coloca a tua vida, aproveita, querido. Você tem liberdade nesse lugar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Fala para você mesmo, isso é para mim, eu quero viver nesse poder da sua ressurreição. Eu quero essa realidade para minha vida, Senhor. Eu quero ser uma verdadeira testemunha do Senhor. Comece a entregar a sua vida diante do Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Toca em nós, Senhor. Toca em nós. Arranca do nosso coração essa incredulidade. Arranca, Senhor, essa visão embaçada, distorcida das coisas. Nós não somos aquilo que sentimos, nós somos aquilo que a tua palavra diz que nós somos. Há uma realidade espiritual na nossa vida. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. A tua palavra, Senhor, diz que nós vamos reinar em vida. Reinaremos em vida com Ele. Sobre todas as circunstâncias contrárias da nossa vida. Senhor, chega de vivenciarmos um tempo que vemos as circunstâncias vindo contra nós e ficamos paralisados de medo e ficamos paralisados como o mundo fica paralisado. Chega! Os filhos do Senhor vão se levantar em autoridade e vão paralisar as circunstâncias. O diabo tem que te obedecer, meu irmão. O diabo tem que te obedecer, meu irmão. As circunstâncias têm que te obedecer. Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, vocês, quando eu for, vocês vão fazer as obras que eu faço. E olha, eu falo mais, e obras maiores vocês vão fazer, porque eu vou estar junto do Pai. O Espírito Santo, irmão, habita dentro de você. A coisa mais preciosa que Deus podia te dar, Ele já te deu. A garantia da nossa recompensa está dentro de você para operar esses milagres, essas maravilhas. Mas eu e você, a nossa posição é de crer nele. A nossa posição é de se entregar para Ele. A nossa posição é deixar Ele fazer na nossa vida. Pastor, mas eu já estou há um mês. Ah, querido, ficou 11 anos. 11 anos! 11 anos se entregando a Deus. Deus tem te chamado não para um tempo, um mês. Deus tem te chamado para uma vida aos teus pés. Como cantamos. O que farei, Senhor, com todo esse amor? Eu vou viver a minha vida aos teus pés. Talvez nós tenhamos 30, 40, 50 anos. O que você vai fazer com isso? Você está gastando teu tempo só por causa do dinheiro? Futuro, querido. O teu futuro está no Senhor. Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Saia dessa mentalidade de Babilônia. Amém, Jesus. Saia dessa mentalidade de Babilônia do mundo. Amém, Senhor. Pense como cidadão do reino dos céus, Em nome de Jesus. onde tudo flui,
onde tudo flui, onde tudo flui. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Está faltando dinheiro para pagar o imposto. Pedro, vai lá, pesca. Amém, Jesus. Vai, Amém, Senhor. pesca, Pedro. Amém, E da Senhor. boca do peixe você vai tirar o que é necessário. Amém, Jesus. Está faltando pão para alimentar as multidões. Pai, eu te dou graças. E 5.000 são alimentados. 7.000 são alimentados. É o poder da sua ressurreição. Amém, Senhor. É nessa graça, é nesse poder. Deus quer que nós olhemos lá para o paralítico sentado à porta do templo e falamos: filho, o que você quer agora eu não tenho aqui no bolso, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Querido, você tem. O Espírito Santo fala para você tem, filho. Mas pastor, não está dando certo, porque você está na fonte errada. A fonte não é a tua carne, a fonte não é o teu pensamento, a fonte é o Espírito. Não com força, nem com poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o meu Espírito. É o meu Espírito. Levanta, querido, em nome de Jesus. Vamos levantar. Começa a clamar pelo Espírito Santo. Começa a clamar pelo Espírito Santo. Começa a clamar pelo Espírito Santo. E o conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Começa a clamar, igreja. Levanta sua voz para Ele. Cadê aquelas pessoas que estão inconformadas? Deus procura os inconformados. Deus não procura muita gente, Ele quer 300 só. 300 que vão vencer uma multidão. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nessa manhã. Clame ao Senhor. Levanta a sua voz, querido. Levanta a sua voz. Eu declaro que nesses dias você vai ter experiências que você nunca teve na tua vida. Nunca teve. O Espírito Santo vai te pegar. O Espírito de Deus vai te pegar, querido. Alguns vieram para cá e a chama de alguns estava quase se apagando. Assim diz o Senhor: eu jogo combustível sobre você nessa manhã. Eu jogo combustível sobre você nessa manhã. E eu vou te transformar num fogaréu no campo dos filisteus. Eu vou incendiar a tua vida. O Espírito Santo me mostra aqui línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Línguas de fogo sobre a tua cabeça, sobre aqueles que anseiam. Então clama ao Senhor. Se entregue à oração em outras línguas. Se entregue, querido. Você aquilo que o Espírito Santo mostrou é aquilo que nós fazemos. Nós só fazemos aquilo que o Pai manda a gente fazer. Você que sentia
a chama no teu coração estava apagando. O Espírito Santo me mostra pessoas como tivessem sido afogadas. A água vinha sobre elas e elas quase estavam se afogando. De vez em quando elas subiam na superfície e respiravam, mas logo as circunstâncias da vida vinham como água sobre elas para apagar a chama, apagar o fogo. Mas o Espírito Santo de Deus fala para você: eu te pego pela mão, filho, te puxo à superfície e coloco fogo em você nessa manhã. Coloco fogo em você. Coloco choques pela minha glória em você. Você que se sente assim: pastor, é comigo. A minha chama está quase apagando. Eu reconheço isso. Mas eu quero, pastor, um novo sentido para a minha vida. Eu quero, pastor, viver nesse poder da ressurreição de Jesus. Se você quer, vem aqui na frente, querido. Nós queremos orar com você. Nós queremos ministrar sobre você. Eu quero repartir com você aquilo que está no meu espírito. Querido, você veio aqui para isso, para recebermos dele. Anjos estão trazendo combustível celestial aqui nesse lugar. Anjos foram enviados para trazer combustível. E o maçarico celestial já está ligado. Jesus, Jesus, é para nós. Estenda a sua mão, querido, estenda a sua mão. Comece a ansiar por isso. Eu peço ajuda para o pastor Ronaldo, pastor Adriano, pastora Patrícia, em nome de Jesus. Joga fogo neles, em nome de Jesus. Vocês podem orar por eles. Eu peço que os irmãos estejam aqui atrás. O poder da ressurreição de Jesus está sendo manifesto na sua vida. É o poder. É o poder. É o poder da sua ressurreição. É o poder da sua ressurreição. Mas fogo, Jesus. Mas fogo, Jesus. Chegou. Acabou. O tempo de frieza acabou. Agora é o tempo do fogo do Espírito. É o tempo do fogo do Espírito. É o tempo do fogo do Espírito. O Senhor manda combustível. Combustível celestial que desce sobre a tua cabeça, irmã. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Isso. Começa a acionar. Começa a acionar o rio de vida que está em você. Começa a acionar o rio de vida que está em você. Começa a acionar. Você que está aí no seu lugar, levanta a sua mão, adora Jesus. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Mais fogo, mais fogo. Fogo de Jesus sobre você. Queima Jesus. Queima Jesus. Desce a planta dos pés, a raiz dos cabelos. Queima Jesus. Queima esse coração. Aquece, 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 aquece. Mas. O poder da sua ressurreição.
O poder da sua ressurreição de sinais, maravilhas. O poder da sua ressurreição, sabendo onde que ela está. Mas, Jesus, mas, o poder da sua ressurreição. Mas, Jesus, chega na marcha. Receba agora em nome de Jesus. O que farei, Senhor? O que farei, Jesus? Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Senhor. Aos seus pais eu viverei minha vida. André. Amor. Minha vida aos seus pés eu viverei. Minha vida aos seus pés. Alô, Senhor, Senhor, eu pude crescer, quão grande é o teu amor. Senhor, ao te conhecer, eu pude perceber. Saraste as feridas, com este amor. Aleluia! Saraste as feridas.